E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente tem um mistério econômico fascinante acontecendo neste exato momento no mercado de gás natural brasileiro. É uma história cheia de ironias, narrativas políticas e, bom, uma realidade bem brutal que afeta diretamente o custo de quase tudo que é produzido no país. Então vamos investigar exatamente o que está travando o potencial energético de uma das maiores economias do mundo. 150 milhões. Pois é, guardem esse número. Esse é o volume impressionante de metros cúbicos de gás natural que o Brasil chegou a produzir diariamente em períodos de 2025. E tudo isso impulsionado, claro, pelas gigantescas reservas do pré-sal. Só para dar uma dimensão para quem nos acompanha, isso seria energia suficiente para abastecer nações inteiras por meses. Com tanta abundância geológica, assim, a lógica básica diz que a gente deveria estar literalmente nadando em energia barata, certo? Bom, é exatamente aí que o nosso paradoxo entra em cena. Apesar de bater recordes atrás de recordes na produção doméstica, os dados da Confederação Nacional da Indústria mostram um contraste, olha, chega a ser chocante. As indústrias brasileiras pagam um prêmio absurdo. Estamos falando de custos de gás até 10 vezes maiores do que os dos concorrentes americanos. Como é que é possível ter tanto gás no subsolo e, mesmo assim, ter uma das faturas mais caras do planeta? Para entender isso, a gente vai precisar desmascarar algumas histórias que contam por aí. Seção 1. O mito da reinjeção. O gás está sendo desperdiçado? É muito comum ouvir no debate público que esse gás fica preso nas plataformas por pura ineficiência, ou que está simplesmente sendo desperdiçado. Mas olhando para a engenharia da coisa, a realidade é bem diferente. A reinjeção não é um capricho, nem um desperdício ideológico. Na verdade, é uma necessidade técnica friamente calculada. Funciona assim. Em campos marítimos super profundos, como é o caso do pré-sal, injetar o gás de volta no poço é o que mantém a pressão necessária para extrair o petróleo. E, sejamos bem sinceros aqui, o petróleo ainda é o grande motor econômico, a estrela do show, que viabiliza financeiramente esses projetos gigantescos. Tirar esse gás de lá de baixo, agora, sem planejamento, comprometeria a extração do produto que mais vale dinheiro. Mas vamos imaginar por um segundo que todo esse gás não fosse reinjetado. O que ia acontecer? A verdade nua e crua é que não teria como trazer ele para o continente. É como ter um produto e não ter a estrada para entregar. A produção cresceu num ritmo muito mais acelerado do que a construção da infraestrutura física. Faltam gasodutos de escoamento, faltam unidades de processamento e a infraestrutura que existe está super concentrada. Produzir gás lá no meio do oceano, infelizmente, não significa que ele aparece magicamente na porta das fábricas. Seção 2. A ilusão do mercado aberto. Então, a teoria clássica diz o seguinte: é só abrir o mercado para empresas estrangeiras que a competição internacional faz os preços despencarem, certo? Errado! A grande ironia dessa história toda é que um mercado estruturalmente caro não espanta as empresas. Na verdade, ele atrai gigantes globais como Shell, TotalEnergies, Galp e BP. Mas por que elas vêm? Porque elas enxergam uma chance de operar com margens de lucro gigantes, bem maiores do que as que elas têm em mercados mais maduros. Elas estão se adaptando aos preços altíssimos do Brasil para maximizar o retorno e não estão exatamente interessadas em iniciar uma guerra de preços para baratear o gás. Ou seja, a abertura do mercado até ocorreu, mas o insumo continua salgado. E a raiz de todo esse caos financeiro está na forma de precificar. Dá uma olhada nessa comparação. Enquanto os Estados Unidos usam o Henry Hub, que foca na própria oferta e demanda deles com alta liquidez, e a Europa usa polos super dinâmicos como o TTF e o NBP, o Brasil continua amarrado no passado. O preço do nosso gás ainda sofre uma influência gigantesca do petróleo Brent. Na prática, isso significa que a gente pega uma molécula que tem de sobra aqui e bota o preço nela baseando nas oscilações de um barril de petróleo que está lá do outro lado do mundo. Loucura, né? Seção 3. A dupla penalização e o preço da ineficiência. O resultado dessa escolha histórica de precificação? Uma dupla penalização. Quem consome energia no Brasil acaba pagando a conta duas vezes. E o ponto mais chocante está na proporção dessa barra aí no gráfico. O custo real do gás em si, a famosa molécula, é só um pedacinho minúsculo do preço final. O que realmente devora o orçamento de quem produz no país é essa gigantesca barra de encargos estruturais. São os pedágios, as tarifas de transporte, a distribuição e, claro, a pesadíssima carga de impostos que o gás tem que carregar nas costas até chegar em quem vai usar. E se a gente for dar nome a esses verdadeiros vilões estruturais, a lista é longa e bem burocrática. É uma verdadeira corrida de obstáculos que pune quem quer investir. A gente está falando de tributação nas alturas, regras que mudam de um estado para o outro, criando assimetrias regulatórias, oferta concentrada na mão de poucos, um mercado meio travado com baixa liquidez e uma economia super verticalizada onde pouquíssima gente controla várias etapas da cadeia.
Sinceramente, é exaustivo e destrói praticamente qualquer chance de competir com o resto do mundo. Mas vem cá, por que todo esse papo técnico importa tanto pra gente no nosso dia a dia? Porque uma energia tão cara paralisa o coração produtivo do país. Indústrias que dependem de calor intenso, as chamadas termointensivas, são literalmente esmagadas. Pensa só, fertilizantes para nossa agricultura, plástico, aço, vidro para construção civil, cerâmica, papel e celulose. Quando o custo do gás sobe, o preço de absolutamente tudo que a gente usa dispara. Ou pior ainda, as fábricas simplesmente fecham as portas ou desistem de crescer. Seção 4. O ciclo virtuoso da competitividade. Mas calma, que a análise do material também nos mostra uma luz no fim do túnel. Tem uma lógica econômica simples que pode virar esse jogo, tirando a gente desse ciclo de estagnação direto para um ciclo virtuoso. É incrível ver como a economia se organiza sozinha quando a gente arruma a base do custo. Funciona assim: o preço do gás cai e isso serve de gatilho. Imediatamente, a indústria ganha fôlego e expande a produção. Com as fábricas a todo vapor, as distribuidoras passam a vender volumes muito maiores de gás. E esse aumento gigantesco de demanda faz com que novos investimentos em infraestrutura, tipo construir novos gasodutos, finalmente passem a fazer sentido financeiro. O próprio mercado constrói a saída, desde que encontre o preço certo. E essa citação do Cid Tomanik que tá aí, olha, ela resume perfeitamente anos e anos de debates acadêmicos e regulatórios super complexos. Com gás barato, tudo se acerta. Simples assim. É a síntese da racionalidade econômica do setor de energia. O foco não deveria ser ficar contando quantas empresas estão operando ou brigando por metas de reinjeção em debates políticos e ideológicos. A métrica de sucesso definitiva é uma só, pessoal: o custo final da energia para quem produz. Se for barato, o desenvolvimento vem a reboque. E a gente encerra a análise de hoje deixando essa provocação no ar. A abundância está lá, a quilômetros de profundidade sobre o nosso oceano, só esperando. A grande pergunta que fica para o futuro da indústria nacional é: será que a gente vai ter vontade e organização suficientes para cortar esse matagal de impostos e burocracia? Ou vamos continuar deixando que uma das maiores riquezas naturais do país seja um peso para a nossa própria economia? Pensem nisso. Muito obrigado a todos por acompanharem e continuem questionando os números. Até a nossa próxima análise.